Irmãos, nós estamos... diz que eu preciso terminar hoje, diz que o pessoal não aguenta mais a espera, né? Então diz que eu preciso falar hoje sobre terminar a questão de Samuel com Saul. E eu vou tentar fazer isso, irmãos. Embora a discussão ela é muito mais ampla, para a gente caminhar um pouquinho mais de entendimento. Isso é um assunto, irmãos, que no capítulo 28 de 1 Samuel, é um assunto que há muitos séculos isso vem sendo discutido. Nós temos, como eu disse para os irmãos e apresentei na primeira vez, nós temos um grupo de estudiosos que defendem que foi Samuel que apareceu. Então, e gente de peso, não é que não é massa corpórea, é peso intelectual. Mas por outro lado, nós temos também gente de peso que não consegue ver esse fato como Samuel. Então nós temos, por exemplo, Calvino, ele entendia que não era Samuel. Mateus Henry, que é um dos grandes comentaristas do Novo e do Antigo Testamento, também ele não vê como Samuel. E Caio Fábio não via como Samuel. Hoje eu não sei, porque o livro que ele escreveu já foi logo no início do ministério dele. Tem muitos anos que ele escreveu esse livro. É quando tinha lá aquele rapaz que fazia cirurgia em Manaus. Eu não sei mais o nome dele, mas eu lembro que foi nesse contexto em que o Caio Fábio escreveu sobre isso. A minha posição, já que é para terminar, né, eu tenho que dizer a minha posição, porque da agora para frente eu vou falar sobre isso e vou me incluir no que eu vou falar. A minha posição é que não é Samuel. Porque eu não tenho evidências amplas dizendo que é ele. Porque o que foi dito aqui foi algo que já estava no caminho. E tudo que está no caminho, o diabo sabe. Por exemplo, se eu e vocês estamos trilhando um caminho, e esse caminho fatalmente vai chegar em um determinado lugar, o diabo sabe disso. E o diabo, ele pode, segundo a palavra de Deus, ele pode transformar-se em qualquer coisa que ele quer, ou que ele queira. Ele transformou-se numa serpente, ele transforma-se em anjo de luz, ele dá a forma que ele quiser, ele possui qualquer realidade existente. Ele tem poder para fazer isso, ou força para fazer isso. Então, esse momento de Samuel, para mim, é um momento de uma manifestação demoníaca. E eu vou dizer para os irmãos por quê que eu acredito nisso. Primeiro, nós já vimos aquele início, que já estudamos domingo retrasado, mas é que este fato é incoerente com o restante das Escrituras. O que Deus faz, irmãos, e a hermenêutica bíblica, ela me leva a estudar a palavra, é o seguinte: há uma unidade. A Escritura, ela tem unidade. O modus operandi de Deus é colocado na Bíblia de Gênesis a Apocalipse.
Então, quando eu pego alguma coisa lá em Gênesis, eu tenho, pode até ser um pouquinho ampliado, porque a revelação de Deus é assim. A revelação de Deus eu chamo, claro, não sei como que Deus chama isso, mas eu chamo de conta-gota. Deus coloca alguma coisa lá e Ele vai ampliando isso até o momento em que eu consiga conceber a realidade. Até porque nós somos tardios em aprender as coisas espirituais. Então nós precisamos, o Espírito de Deus precisa trabalhar no nosso coração para ir formatando-nos por dentro até entendermos as coisas espirituais. E Paulo disse isso de uma maneira muito clara. Ele diz assim, que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Então, enquanto eu não estou sendo esculpido por Deus, para isso Ele vai dando conta-gotas. O tanto é que quanto mais nós vivemos, mais nós vamos aprendendo de Deus. Se você olhar para trás na sua vida espiritual, você poderia dizer, puxa, como eu fui tonto naquela época. Por quê? Porque o seu discernimento hoje é outro. E Deus foi trabalhando de tal maneira que você vai agigantando, você vai percebendo. E eu tenho dito, irmãos, que o grande privilégio de envelhecer, que para mim é um privilégio isso. Eu acho que depois dos 80, isso é um privilégio. Depois do 90, é um privilégio sobre privilégio. Depois do 100, é um privilégio acima de privilégios. Por quê? Porque quanto mais nós nos envelhecemos, nós compreendemos o grande projeto de Deus. E vai chegar um momento na vida destes servos de Deus que eles vão dizer assim, papai, não está na hora de ir para casa? Então, quando o crente morre de velhice, como a Escritura diz, ditosa velhice, o coração desse crente está dizendo assim, papai, não está na hora de ir embora? Porque está muito cansativo esse negócio aqui. Aí vai como um passarinho para casa. E aí a família que teve esse crescimento vai dizer, puxa, e o pastor vai dizer, até breve, meu irmão. Então, esse é o desenvolvimento. Então, quando nós percebemos que algum texto destona da estrutura geral do texto, então tem alguma coisa errada. E esse texto de Samuel, por que é que eu acredito que não era Samuel? Primeira coisa, ele é incoerente, ele não tem coerência com o restante das Escrituras. Então, ele não é sustentável. Por mais argumento que eu tenta colocar, ele não é sustentável. Porque, segundo as Escrituras, só há uma maneira do morto voltar. Só há uma maneira do morto voltar. Quando ele ressuscita. E nada mais. Então, para eu voltar, eu preciso de ressuscitar. Essa é a maneira das Escrituras, de todo o lugar, de toda a realidade, é isso. Agora, a argumentação, muitas vezes, é que as pessoas dizem assim, mas o Espírito disse algumas verdades. Então, o pretenso Samuel falou algumas verdades. Mas porque o inferno, ele fala algumas verdades. Mas só porque ele falou algumas verdades, não significa que é de Deus.
Só porque ele colocou algumas verdades, não significa que isso vem do Senhor. Vamos ler um texto para nós conversarmos sobre isso. Marcos capítulo 1, verso 23 ao verso 26. Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 1, verso 23 ao verso 26. Esse é um endemoniado em Cafarnaum, um dos lugares onde Jesus trabalhou de uma maneira maravilhosa e poderosa na vida dessas pessoas. Vou ler do verso 21 até o 26. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. O espírito imundo diz uma verdade. Ele reconhece a Jesus. Ele diz: o que você vem fazer no nosso território? Isso aqui é uma linguagem da batalha espiritual, que os espíritos têm territórios. Eles usam esse texto para dizer isso. Então, Jesus invadiu, Jesus chegou em Cafarnaum. E quando ele chega em Cafarnaum, está lá esses espíritos, e eles vão até onde Jesus está. Possuído, claro, a pessoa está possuída e chega. Então ele diz: você veio fazer o que aqui? Tu és o Santo de Deus. Ou seja, falou uma verdade, mas aquele espírito não tinha nada a ver com Deus. Então uma das coisas que nós precisamos pôr na cabeça, que em algum momento o demônio pode falar algumas verdades. Em outro texto, lá nos Atos dos Apóstolos, eu sei quem é Paulo, o espírito imundo diz. Eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas você quem é? Então, veja, são coisas que o mundo espiritual traduz, e às vezes nós estamos na conta-gota que nós não conseguimos discernir isso. Então, não é uma manifestação da mulher, que nós lemos lá no início de 1 Samuel 28, que ela assusta, mas aquele susto que ela teve ali, foi porque aquela tarefa foi uma tarefa com um dos maiorais do inferno. E aquela mulher, ela tapeava as pessoas. E naquele momento, ela viu que algo real estava acontecendo. E aí aquele espírito conta para ela quem é que estava disfarçado. Ela diz: esse homem disfarçado que está pedindo para você levantar Samuel, o nome dele é Saul. O tanto é que ela volta para Saul e diz assim: por que me enganaste? Então ela não assusta porque o Espírito de Deus se manifestou. Ela assusta porque algo diferente aconteceu, sim, sobrenatural. O inferno apareceu naquela sessão espírita. E quando o inferno aparece, a primeira coisa que ele fala é o seguinte: sabe quem que está ao seu lado? É Saul. E aí ela vira para Saul e diz assim: por que você me enganou? Não tem nada de espiritual ali, de sobrenatural de Deus. Terceira realidade.
Se Deus não falou com Saul pelos profetas, se Deus não falou com Saul pelos sacerdotes, se Deus não falou com Saul por sonhos, por que que Deus ia falar com Saul por algo que ele tinha proibido? Não é o meu Deus. Não é o meu Deus. Deus tem os métodos de falar. Deus trabalha, irmãos, com aquilo que Ele estabeleceu. Ele não muda. Ele não muda. Deus não muda. Eu e vocês mudamos. Alguém diz assim, o mundo mudou e você mudou. Você mudou e o mundo mudou. Mas Deus não muda. A mensagem de Deus, a palavra de Deus, ela é absoluta. Pode até aparecer alguns engraçadinhos, alguns que não têm o estudo, que não estuda, que pensa alguma coisa e começa a falar como verdade de Deus. E um punhado de pessoas acreditam. Agora, se nós metermos a cara na palavra de Deus e formos estudar, há muito, mas muito, que tem para se aprender. O que Saul fez foi exatamente o que eu ouvi num rádio, que a pessoa dizia o seguinte, num programa é uma pessoa contando o que aconteceu, diz que a pessoa apareceu assim, dizendo que Deus estava demorando, e que se ele tivesse pedido o diabo já teria dado. Já mesmo. Então o que Saul fez foi como Deus não falou a ele, ele procurou o diabo. Ele procurou o diabo. Porque ele sabia que a questão da médium, daquela mulher de Endor, a pitonisa, ela só trabalhava com isso. E alguém já diz o seguinte, se o céu falhar, eu moverei o inferno. Quantas pessoas, irmãos, estão hoje fazendo exatamente isso? Não quero trabalhar de Deus. Deus não é nosso empregado. Deus é Deus, e Deus tem um tempo. Deus tem um trabalhar. Deus tem uma maneira de fazer as coisas acontecer. Mas Saul opta-se por buscar o inferno. Se Deus não falou com ele usando os meios comuns, as suas revelações, ele não falaria por meio abominável. Não falaria. E não falou. Porque ele foi contra a vontade explícita de Deus. E todas as vezes que eu e vocês vamos contra a vontade explícita de Deus, que eu já sei que Deus não quer aquilo, você pode esperar uma pancada na cabeça e muito forte. Porque o que Deus faz, irmãos, é trabalhar-nos. Uma coisa interessante, irmãos, que a gente pode perguntar ao texto, é o seguinte: o que Samuel acha disso de feitiçaria? O que Samuel achava de mediunidade? Eu poderia fazer essa pergunta. Então, nós temos a resposta. Em 1 Samuel, capítulo 15, verso 23, o que ele fala sobre o pecado de feitiçaria? O que ele fala sobre o ídolo do lar, o espírito que está no lar? Pode dizer, pode ler quem achar.
Esse é o posicionamento de Samuel. Então, como é que ele poderia se dar em vir e estar naquele lugar e fazer aquilo que as pessoas dizem que ele fez? Segunda realidade, aliás, eu nem sei qual a que eu estou aqui, é porque eu pulei, eu passei lá para trás, estou vindo para a segunda aqui, mas não é segunda porque eu já antecipei. Outra realidade que nós precisamos pensar quanto a isso aqui é o seguinte: quem contou essa história? É o primeiro crivo. Primeiro crivo. Quem contou a história? Porque não foi Saul. Saul não poderia ter contado essa história, porque isso implicaria em abominação para si mesmo, porque isto era proibido em Israel. Não foi Saul. Você vai contar alguma história que lhe prejudique? Principalmente se você precisa de manter isso em sigilo para manter a sua posição como rei? Jamais. E ele não teve tempo para fazer isso. Quem contou? Aqueles dois homens. E a Bíblia, esse texto nos diz que muitos dos homens, tanto de Davi quanto de Saul, eram estrangeiros, egípcios. Pessoas de outra nação. Imagine vocês, no momento em que Saul falou assim: me ache uma médium. No momento exato, o que estava ao seu lado diz: eu sei onde tem uma. O que significa? Frequentava lá. Então, quem conta a história, porque é um relato histórico, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis, é a história daquilo que aconteceu na vida das pessoas. Então, quem conta a história? Se você põe um judeu, se você põe um islâmico, você põe um cristão, você põe... E aí você vai pondo todo para contar a história. Ele vai falar daquilo que ele... o conceito que ele tem, a visão, a ótica, o óculos com que ele vê. Nós olhamos... A Simone de vez em quando faz isso, é uma palavra que eu não vou esquecer nunca. Que ela diz: sabe por que você olha isso? Porque você é pastor. Irmãos, eu não tenho como olhar para as pessoas, eu não tenho como fazer um negócio descartando, vou deixar o pastor aqui e vou negociar, eu vou deixar o pastor aqui, a ótica que eu vejo todo mundo, que eu vejo todas as coisas, a minha ótica é pastoral. Eu estou há quase 40 anos, eu já fui formatado por Deus para olhar as coisas e as pessoas de uma perspectiva pastoral. Eu não consigo. Então o que acontece? Quando você é formatado por alguma realidade, a sua ótica, você olha as coisas só daquela ótica. Então, se são estrangeiros, e aí depois vocês podem ler em casa, o verso 7 e 8, fala-nos exatamente que o servo de Saul, aqueles dois que estavam lá, disseram para ele, não é? Então, a coisa vai caminhando, e você pode olhar no capítulo 21 de 1 Samuel, você pode ler também que lá, tanto no exército de Davi, quanto no exército de Saul, tinha estrangeiros. Então, quem contou essa história? Não foi Saul. Foi esses estrangeiros que contou esta história, e contaram essa história. Então, é algo que a gente pode fazer isso.
Outra coisa, qual que é a primeira palavra de Samuel, o pretenso Samuel, disse a Saul? Isso é, Saul não tem um lugar no texto dizendo explicitamente, Samuel levantou e Saul falou com ele. Foi Saul que deduziu que era Samuel. Ele entendeu que era Samuel. E no texto, que vocês podem estudar bem o texto, agora com essas coisas vocês vão ler o texto e mastigar melhor, dá a entender que a mulher estava um pouco longe de Saul. E Isaías, no capítulo 8, verso 19, fala que estas pessoas que possuem esses espíritos domésticos, elas falam como se estivesse falando dentro de um buraco. Então, por isso que Saul curvou-se. Saul curvou-se para ouvir o que Samuel estava dizendo via a mulher. Via a mulher. Porque lá no final do texto diz que ela, aproximando-se de Saul, isso dá a entender que ela estava longe de Saul. Quando ele desmaia, ela aproxima-se dele. Então, essa realidade de aproximação, então Saul estava longe. E a mulher estava lá. Então ela poderia muito bem cumprir o que Isaías capítulo 8, 19 fala. O que diz aí? Alguém achou, não? 8, 19. Leia para ver se é esse mesmo, meu irmão, a mente. Pode ler. O que está dizendo? Murmuram. E pode ver, toda a voz do demônio, ele é como se estivesse dentro de uma cumbuca. É uma voz sussurrada. É um negócio funesto. Não queira ver, não queira estar, porque não é algo agradável de se passar. Não é algo agradável. A menos que Deus quer lhe usar para promover libertação na vida de alguém, então Deus lhe reveste de poder e autoridade e acontece essa libertação. Mas aqui, vamos voltar à primeira palavra. Qual foi a primeira palavra que Samuel disse a Saul? E me fizeste, irmãos, aonde é que tem na Bíblia que alguém pode desassossegar um santo de Deus que morreu, irmãos? Aonde é que tem isso na Bíblia? Muito menos uma bruxa. Não pode. Se fosse assim, irmãos, que sossego teria os homens de Deus que carregavam a carga de poder espiritual? Tiraria eles toda hora. Você já não teve no seu coração, enquanto na sua caminhada espiritual, vontade de ter, não dose dupla de Elias, mas 10% do poder de Elias? Quantas vezes eu estou em embate espiritual, que eu digo, Deus amado,
como eu precisava de ter a ousadia e o poder de Eliseu aqui agora. Eu ia só dar 2 voltas em torno desse negócio, você queria desabar. E aí a gente perturba. Venha me ajudar. Mas isso é uma cultura. Isso é uma cultura. Nós vamos fazendo essa cultura, formatando essa cultura, e vai chegar um momento, irmãos, que as pessoas, hoje as novelas, os filmes, estão todos impregnados de quem já morreu e está voltando. De uma década para cá, todos os filmes estão fazendo isso. O Ghost foi o grande, mas antes do Ghost já teve outras pessoas. Então eles estão pondo isso como vai formatar a nossa cabeça com isso, irmãos. Esses menininhos, essas pessoas que estão cometendo, é porque eles já formataram a cabeça deles. Por que menino de 10, 11 anos está metralhando todo mundo? É porque ele aprendeu isso no videogame. Ele já está treinado, a mente dele já está treinada a dar tiro, é só você pôr a arma na mão dele. A frieza com que ele mata no videogame, ele mata qualquer outra pessoa, a mente dele já concebeu isso. E esse ciúme de que está vindo, daqui a um tempo você está pedindo, mamãe me ajude, morreu já. Eu não duvido que isso já esteja acontecendo no meio evangélico. Ah, meu pai era muito crente, papai me ajuda aqui nesse negócio. Irmãos, isso não existe, a Bíblia não me dá nenhuma autorização para fazer isso. A Bíblia diz que isto é abominável ao Senhor. Não pode. Onde já se viu, irmãos, uma bruxa inquietar o coração do homem em descanso? Um servo do Senhor. Isso não acontece. Jesus Cristo, falando sobre o céu e o inferno, contando a história de Lázaro, do rico e Lázaro. Ele diz que havia 2 abismos. 2 abismos. O primeiro abismo é entre aqueles que são do Senhor e aqueles que não são do Senhor. Esse é o primeiro abismo. Segundo abismo é entre esta dimensão espiritual e aonde nós moramos. Ele diz que esse é outro abismo. E Jesus diz assim, quando lá diz, olha, vai lá, precisa de alguém ir lá, se ressuscitar alguém lá. Qual foi a resposta? Eles têm os profetas, eles têm os sacerdotes, eles têm a Torá. Se eles não ouvirem os sacerdotes, a minha palavra, os profetas, eles não vão ouvir outra pessoa. Então o que Jesus disse? Não tem que vir qualquer morto para me dizer o que fazer. Eu tenho o Espírito Santo de Deus, e esse Espírito vai trabalhar na minha vida, esse Espírito vai conduzir-me àquilo que Deus quer que seja feito através da minha vida. Eu não preciso, irmãos, porque se eu mexer com isso, o que vai vir vai ser o inferno. Em Caruaru, tem uns irmãozinhos lá muito simples, e como chama a igreja do pastor Lube, hein? O americano?
pastor Lu é um americano que fazia um trabalho muito bom lá no Caruaru. E as congregações dele sempre eram em bairros muito pobres. E ele construía lá, vinha dólar, ele construía, abençoava muitas pessoas. Aí converteu seu menino lá, e ele era muito engraçado. O nordestino já é, por natureza, um pagode sem viola, né? Esses camaradas que eles têm uma questão artística, é só soltá-los, eles fazem proeza. E tem uns que vêm, né? Nós temos melhores humoristas brasileiros, são nordestinos. E o Ceará, então, é a fábrica de humoristas, né? Mas esse menino, ele era muito engraçado. Qualquer coisa que ele contasse, você rachava de rir. E ele se converteu. E tocava lá no conjunto. E tinha um centro perto da casa dele. E aí, alguém foi lá chamar, dizendo que a avó dele estava lá. Morreu, ele morava com a avó, foi criado pela avó. Sofreu muito, o pastor Lu teve muito cuidado com ele, porque ele era recém-convertido, a avó morreu. E ele ficou assim, não muito certinho, ele ficou meio sem chão. Até porque a profissão dele era um ganho muito baixo. Então diz que a avó estava lá e o camarada falou que a avó dele estava lá, querendo falar com ele. E ele não foi. Diz, não vou lá não, eu vou falar com o meu pastor sobre isso. Aí falou com o pastor Lu falou, olha, não é a sua avó, filho. Porque os vizinhos sabiam que ele estava abatido por aquilo. E sempre é assim. Mas teve um dia que eles foram lá de novo e ele falou assim, eu vou lá. Pegou o violão dele e foi lá. Aí a pessoa estava ali, dizendo que ela estava lá. Ele disse, tudo bem. Oi, vó. Oi, filho, tudo bem e tal. Ele falou assim, olha, eu quero cantar com a senhora, eu estou com saudade de cantar aquele hino que nós cantávamos juntos. E eu não quero que a senhora diga nada, eu só quero cantar com a senhora, eu sinto saudade de cantar com a senhora. Então eu vou cantar com a senhora. E aí ele cantou, o sangue de Jesus tem poder. E a avó não cantou uma estrofe. Isso foi um testemunho em Caruaru. Vocês conhecem Caruaru lá? O pastor Lu, meu irmão, isso aconteceu lá na Vila Kennedy. A Vila Kennedy. Então, a questão, irmãos, é que não tem o santo de Deus. Não volta, nem para fazer o outro se converter. Se o cara quer se converter, ele tem que se converter a partir do momento em que Deus fala através das escrituras, dos profetas, dos sacerdotes. Seu pai não vai vir aqui por mais crente que ele foi. Você pode tirar o seu cavalinho da chuva, que ele não vai lhe ajudar. É o Espírito de Deus, é o único que pode lhe redirecionar. Outra coisa nesse texto. Em nenhuma vez, a mensagem foi dada a Saul para ele se reconciliar com Deus. Eu fico pensando, se fosse Samuel iria dizer para Saul, Saul, a mesma linha de raciocínio, Saul, eu já tinha dito a você lá atrás, que no caminho que você está, a morte bateria a sua casa, como você menos esperasse. Acerta com Deus, Saul. Acerta com Deus, arrepende-te do teu pecado. Deus lhe rejeitou para o reino, mas Deus lhe ama. Deus lhe ama. Era essa ou não era a mensagem? A mensagem que foi dada foi uma mensagem para levar ao suicídio.
Em momento nenhum foi uma mensagem de restauração, de comunhão, de voltar. Olha, já que você vai morrer, eu faço isso. Quando alguém me diz assim, olha, fulano está para morrer, sabe o que eu chego? Eu digo assim, olha, você só tem essa chance. Claro que o João era crente, muito crente. Mas quando eu recebi do João a notícia do médico João, pastor, se o senhor quiser conversar com o João, vai conversar com ele, porque ele está com muitas dores e nós vamos ter que fazer nele um medicamento, ele vai dormir e não vai voltar mais. Eu encontrei, fui no quarto do João e disse, meu irmão, você está indo para casa. Ele disse, pastor, eu estou indo para casa. O nosso pai está me chamando, nós estamos indo para casa. Tinha que ser uma palavra de conforto. Agora você vai ver, se eu ficar sabendo que você vai morrer amanhã, você pode ter certeza que eu vou lá, eu vou espernear, vou dizer, meu irmão, a sua vida, você tem certeza? Se não tem, acerte esse negócio agora. Ela falou isso. Quando eu a visitei também, a Genice só falou bem, eu a visitei, aquele olho sem vida, aquele corpo gelado. Ela olhou para mim e disse assim, vai ser a última vez, né, pastor? Eu falei, eu acho que vai, minha irmã, será a última vez. Mas você é do Senhor, toda a vida foi. Eu abracei, chorei, orei com ela. Ela morreu no dia seguinte. Então, a impressão que eu tenho é que nenhum sacerdote, Samuel era muito zeloso, irmãos. Samuel era muito crente, Samuel era uma pessoa que, de fato, tinha no seu coração um coração pastoral, ele era sacerdote. Agora, essa mensagem foi mensagem de desespero. Olha, ele toca na ferida com Davi. Ele deveria, se fosse Samuel, deveria dizer assim, Saul, reconcilia-se com Davi, passa o trono para Davi, traga Davi para perto de você, você está morrendo, cara, traga Davi para perto de você. Diga a Davi que você, peça perdão a Davi, eu fui um louco. Venha assumir o que Deus te deu, faça, gente, morrer tem que ser um momento mais espetacular das nossas vidas. Não pode levar peso, não pode levar carga. Você tem que morrer assim tranquilo, abraça todo mundo. Diga para as pessoas o quanto que você poderia ter feito mais e não fez. Porque todos nós vamos morrer com essa sensação. Todos nós vamos morrer com a sensação de que poderíamos ter feito mais. Para a mãe, para o pai, para o filho, para o avô, para o tio, para os irmãos. Tudo. Todos nós vamos morrer assim. Porque nós somos inadequados, irmãos, muitas vezes. Agora essa mensagem é uma mensagem de desespero. E aí diz assim, amanhã você vai estar comigo. Agora tem nessa mensagem, você pode ler depois, uma outra marca, é que Deus não diz que seria inimigo de Saul. Mas Samuel da revelação diz que seria inimigo de Saul. É como se dissesse assim, por que você vem perguntar a mim, sendo que Deus tornou o seu inimigo? Como é que eu posso ser o seu amigo, se Deus é o seu inimigo? Eu não tenho palavra para você.
Isso aí, se você ler, pode deduzir isso nas conversas. Que Deus passou a ser contra a toda a realidade produzida por Saul. Mas, como está dito lá, ele tornou-se o seu inimigo. Se Deus fosse o inimigo de Saul, já teria matado ele antes. E pela mão do próprio Davi. E que não fez. Outra coisa, irmãos, para terminarmos. Segundo os melhores comentaristas, Saul não morreu no dia seguinte, como a profecia disse. Aí alguns vão argumentar, isso é um tempo. Quando você estuda a Bíblia dentro de um contexto em que a palavra dia é um período de tempo, então todo o contexto está tratando o dia como um período de tempo. Mas quando a Bíblia trata o dia de 24 horas, todo o texto daquele contexto está tratando o dia de 24 horas. Aí diz assim, à noite ele faz isso, pela manhã ele... Então, quando está tratando isso, é dia, não vem inventar moda em cima do texto. Então ali é dia mesmo, ele falou amanhã é depois da meia-noite. Você vai morrer. Então, você pode estudar isso lá. Por exemplo, o reverendo Caio Fábio diz que 19 dias depois é que Saul morreu. 19 dias depois. Ele faz algumas contas lá e faz isso. Não é meu forte e para mim, isso não tem importância. O fato é que ele não morreu na manhã seguinte. Outras pessoas falam que são 13 dias. Porque o cálculo que o reverendo Caio Fábio faz, tem lá 6 dias, que é por dedução textual. Agora tem um outro que diz que eram 9 dias. Mas o que é claro é que são 7 dias, assim que qualquer um que ler o texto vai ver que são 7 dias. É só você fazer o cálculo entre 1 Samuel 30 e depois ir para 2 Samuel capítulo 1. Se você fizer um estudo assim direitinho, você vai achar, vai saltar nos seus olhos esses 7 dias. Então, não foram, aliás, não morreu no dia seguinte. Ele morreu 7 dias depois, que é o que está lá. Segundo o reverendo Caio, porque é um estudioso, ele deve ter achado, mas a gente precisa pegar o raciocínio dele, e eu tentei, nós não conseguimos, né, Marilúcia? Eu não consegui, achei que estava lá, falei para você, mas não estava, eu não achei aonde está disponibilizado os livros dele. Esse livro é o Evangelho segundo, não, o Espiritismo segundo o Evangelho. É um livro do Caio Fábio, dizendo o Espiritismo segundo o Evangelho. É um livro muito bom, não é grosso, é fino, mas não está mais, eu não sei onde está, se perdeu. Mas se você procurar, acha. Eu não procurei no site dele, porque também não tive tempo hábil para fazer isso. Mas se pegar o raciocínio dele, ele é muito estudioso, ele deve ter achado isso, e aí é fácil achar também, porque ele é muito didático. Então foram 7 dias, e não no dia seguinte. Outra realidade, claro que lá no texto não diz todos os seus filhos morrerão com você. Não diz. Mas a construção do hebraico, quando diz assim, os seus filhos morrerão com você, está dizendo que todos seus filhos morrerão com você.
Então é uma força que carrega, não precisa de todos. O que é filho, morre com você. E só morreram 3. Ficaram mais 3. Então os filhos de Saul não morreram todos com ele. Foram só 3 que morreram com ele. Então, mais uma para se estudar com relação a isso. E para terminar, irmãos, ele diz que Israel e ele seria entregues nas mãos dos filisteus. Os filisteus não mataram Saul. Saul se matou. É o primeiro suicídio na Bíblia. Saul se matou. Ele pediu ao seu ajudante, seu escoteiro, para matá-lo. Ele não quis. Então ele se põe em cima da sua própria espada e morre. Agora veja uma coisa. Esse texto, você precisa de ler ele com muito cuidado. O texto diz assim: e esse jovem, vendo que ele estava morto, se matou também. Porque depois vai aparecer uma amalequita lá em Davi, dizendo que foi ele que matou Saul. Pois é. Então, isso aqui é para criar ibope perto de Davi, porque Davi ia ser. O tanto é que Davi manda matar esse cara. Alguma coisa tinha acontecido e que de fato não era a verdade. Então Davi manda matar esse camarada também. Davi é um sanguinário, né? Davi, para matar, Davi não fazia nenhuma, não mudava a camisa para matar ninguém, irmãos. Era um guerreiro muito, mas muito voraz. Era algo que não tinha como fugir. Agora, para terminar, irmãos, a Bíblia diz o seguinte, que Saul morreu por causa da sua desobediência e porque consultou a pitonisa. Então, imagina aqui, olha, está lá, vamos ver lá, 1 Crônicas 10. Vocês já acharam aí, foi? Todo mundo tem esse texto aí na ponta da língua, né? 10, 13 e 14. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante. E não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Olha, esse texto, irmãos, eu estou terminando porque eu preciso terminar. Mas esse texto ainda tem muitos outros textos correlatos que aqui abriu a sua mente para um estudo sério sobre esse texto. Então, se fosse Deus que tivesse matado, fosse Deus que tivesse aparecido via Samuel, ele não teria matado Saul. Seria uma incoerência.
Como é que Deus vai punir-me por algo que Ele está participando? A menos que a participação dele seja para punição, que não é o caso. Que não é o caso. Porque aqui ajunta-se a rebeldia da desobediência. É aquilo que eu disse, a transgressão persistente leva-nos à morte. Isso é um princípio absoluto para a vida, irmãos. A transgressão persistente leva-nos à morte. Então o que Saul fez foi isso. Ele viveu, teve um privilégio tremendo, viveu indulgentemente, negligentemente, e chegou onde chegou. Porque a vida, irmãos, ela é uma única vida. A palavra diz que esse negócio aqui é a única vez. Então eu preciso de vivê-la diligentemente. Porque o que eu plantar, eu vou colher mais do que eu plantei, e só depois que eu plantei. E não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. E Deus, irmãos, é tão bondoso que vai nos dando chances. Até chegar um momento em que, como Paulo diz em Romanos capítulo 1, eu os entreguei a quê? Quem se lembra? Os seus próprios, as suas próprias concupiscências. Eu desisti. E deixo o cara se arrebentar. Qualquer um de nós, irmãos, a começar de mim, se Deus me deixa, irmãos, eu vou me dar muito mal. E isto invade e pervade todas as pessoas. Nós somos de Deus dependentes. 24 horas por dia. Eu preciso do Senhor. Eu preciso de uma comunhão íntima com Ele, em oração, em leitura da Sua palavra, em comunhão com os irmãos, para saber se os irmãos podem detectar alguma coisa que está acontecendo comigo, que eu preciso de melhorar. Porque, irmãos, se nós nos deixarmos por conta própria, nós, irmãos, não chegaremos a lugar nenhum. E você sabe o que eu estou dizendo. Você sabe o que eu estou dizendo. Deus cuida de nós. Mas eu preciso estar ligado a Ele 24 horas por dia. Eu preciso de orar, eu preciso de ter um tempo com Ele, eu preciso de ler a palavra, eu preciso de mastigar a palavra. Eu preciso ser despertado por algo mais nobre do que eu estou vivendo. Saul, irmãos, veio de uma família fantástica. Saul era um homem bonito, ele era tão alto que os outros mais altos só batiam no ombro dele, ele destacava. Ele tinha a parceria de Deus. Ele ocupou o cargo mais importante no povo de Deus. Sabe o que isso significa, irmãos? Ele foi o primeiro rei de Israel. Tinha que deixar a história. Mas o que nós nos lembramos, irmãos, dele? Horrível. Horrível. Aí fala, pobrezinho, não teve chance. Teve sim. Eu e vocês temos. Por pior situações em que nós vivemos, nós temos oportunidades.
Eu recebi essa semana, eu estou sendo ricamente abençoado pelo pastor Rick Warren. Toda semana ele manda para pastores e eu fui agraciado com isso. Toda semana eu fico com meu coração esperando a palavra do Rick Warren. Ele diz essa semana, sabe qual que é um dos problemas nosso? É o que nós pensamos. E aí o que acontece? Nosso pensamento gira as emoções. E as emoções levam-nos a agir. Irmãos, a Bíblia diz assim: Saul morreu porque desobedeceu. Saul morreu porque consultou a necromante. E Saul morreu por não ter consultado a Deus. E a pergunta é a seguinte: quem está mentindo? O Espírito Santo ou Saul? Eu não tenho dúvida nenhuma que é Saul. Isso, minha irmã. É lógico isso. Então o que Saul fez? Saul deve ter tentado 1 ou 2 profetas. Eles não puderam, então consultei os profetas. Saul tentou 1 ou 2 sacerdotes, que ele tinha matado quase 100 deles. Não conseguiu. Saul tentou dormir, mas quem consegue dormir perturbado, irmãos? Quem consegue dormir perturbado, talvez uma duplicatazinha de R$500 não deixe você dormir, um menino que ainda não chegou não deixe você dormir e ele está seguro, o casamento da sua filha que está com 12 anos, começa a não te perturba. Agora você imagina um rei perturbado já não consegue dormir. E aí ele pôs na cabeça, consultou a Deus e Deus não ouviu. Então já que Deus não ouviu, eu vou procurar o diabo. Irmãos, Deus sabe o que você está passando. Para mim isso basta. E eu trabalho no coração dizendo: Deus, o Senhor não tem pressa. Lembra do pastor que eu contei? O pastor vira para lá e para cá, o pastor vai para lá, parece aquele ciúminho de desenho animado, vai criando aquele buraquinho, vai criando aquela coisa, vai criando, enquanto ele está rodando para lá, para cá, alguém chega e diz: pastor, por que o senhor está assim? Eu estou com pressa e Deus não tem pressa. Põe na sua cabeça, Deus não tem pressa, e o que Ele está formatando em você tem que ser a conta gota para ficar bem feito. Para ficar bem feito. Sabe uma das coisas que eu mais gostava de fazer, irmãos? Quando eu estava assim com a cabeça cheia no seminário, eu ia comer agulha frita em Olinda. Olinda, eu não sei se dá tempo, 1980 tinha também, 1980... 80 de 83 era 800 mil habitantes Recife, a grande Recife. Hoje deve estar com quase 3 milhões de pessoas. A gente saía, eu e mais uns 2, íamos comer agulha frita, é uma delícia. Eu não tinha desenvolvido ainda alergia, né? Então comer agulha frita, uma delícia, né, irmã Maria Setúbal? E lá, sabe o que eu ficava olhando? Aquele pessoal montando, lá tinha uns barcos. Eles vendiam aqueles barcos baratinhos, entalhando, inclusive eu comprei, minha mãe tem, eu doei muito daqueles entalhes, eu ficava olhando aquilo ali. Gente, dá para você me entregar? Não, sábado que vem você busca. É cada detalhe, cada cinzel diferente. Não pode fazer de uma vez, irmão, lasca a madeira. Não pode colar tudo de uma vez, porque senão perde o nível. Então ele colava aquele quadraculezinho assim, tal. Mas você não vai colar os outros? Não, esse aqui tem que secar só amanhã. Às vezes nós queremos ser gigantes espirituais num piscar de olhos.
Deus diz assim, me busque. Não busque a mais ninguém, me busque. E quando você me buscar, eu vou me deixar achar. O salmista diz assim, coloquei diante do Senhor a minha queixa e fiquei esperando. Irmãos, como isso é gostoso. Deus trabalha na vida da gente. Leva tempo, leva tempo, leva tempo. Agora espere no Senhor, não busque outras coisas. Não tenta o suicídio, não faça nada. Quando eu falo suicidar, não é tirar a sua vida. Às vezes você pode fazer alguma coisa no desespero que é como se fosse um suicídio. Deixa Deus agir, coloca diante de Deus, diga, Senhor, eu não posso. Eu vou esperar no Senhor. Abra o coração, deixa Deus fazer isso. Buscar o Senhor, irmãos. Buscar-me enquanto estou perto e vocês vão me achar. Irmão, nós vivemos uma época fantástica. Hoje, o que tem de Bíblia, o que tem de livros de instrução, o que tem de... como na nossa época não tinha isso. Mas tinha outras coisas que vocês não têm hoje. Mas ainda temos muita coisa boa. Busque o Senhor. Mesmo que os filisteus estejam à sua volta. Não vai atrás de outra coisa. E se você não aproveitou, enquanto Samuel está vivo, Deus nunca deixou de ter uma pessoa para orientar na sua geração. Não fica pensando assim, se o pastor Ezequiel tivesse vivo. A hora que eu morrer, acabou o meu tempo, irmãos. A hora que o pastor Otoniel morrer, acabou o tempo dele. A hora que o pastor Alexandre morrer, acabou o tempo dele. Vai ter outras pessoas. Busca o Senhor. Que é o Senhor que nos orienta. Tivemos um em Uberaba, um em São Paulo, um em Osaka. Osaka é o Samuelzinho. Não, né? É? Mujimirim 1, Londres 1, Lu, um abraço. Jacarta 1, Itu 1, Araraquara 17 e não detectado 3. 27 conexões. Deus abençoe a vida de todos vocês. Irmãos, pais de crianças até 12, não é isso? Deve ir para as classes, até 12, deve ir para as classes das suas crianças para uma conversinha com os professores. Ajuda, irmãos, lá o Ministério Infantil. E se você quiser abençoar, trabalhar, esteja fazendo isso. Eu só quero dizer para os irmãos que nós estamos, irmãos, em 2 frentes de construção. Eu vou esperar montar as fotos, mas nós já começamos Hortência, esta semana passada, já começamos Hortência, e já estamos com paredes levantadas em Ibitinga. A Igreja Presbiteriana de Ibitinga, numa parceria com o Presbitério, Projeto Paulo e a nossa igreja, nós estamos construindo Ibitinga. Então, já está com parede levantada lá, algumas paredes, eu vou lá essa semana para ver como está. Outra coisa, hoje à noite nós vamos passar apenas um esboço do que vai ser a história digital da IPA. O irmão Sirtes é filho desta igreja, é um presbítero, e ele se colocou à disposição para fazer um histórico digital da história da nossa igreja. Então, todas as informações, todas as fotos antigas que você tiver, passe para mim dentro de um envelope, elas lhe serão devolvidas, como eu já vou devolver a partir de amanhã as que já estão comigo, e você receberá um DVD com
todas as fotos digitalizadas. As suas fotos digitalizadas. Então, se você tiver alguma foto, de preferência, preto e branco. Porque do pastor Elias para cá, nós temos muitas fotos. Não é? Então, nós temos várias pessoas que têm essas fotos. Pastor Elias para cá, né, Rose? Que foi uma época já que máquina já era mais. Mas do pastor Elias para trás, vocês vão ver à noite, nós não temos, às vezes, nem a foto do pastor da época. Mas se você tiver, pode passar para mim. E nós vamos, esse ano, eu e o irmão Sirtes, nós vamos nos empenhar com o objetivo de, quando tudo estiver pronto, com as fotos devidas, nós vamos publicar um livro da história da Igreja Presbiteriana de Araraquara. Talvez quando completarmos 150 anos. Claro que eu já não vou estar mais como pastor, mas o projeto vai ficar com os irmãos. Pastor efetivo, eu não estarei nessa data com os irmãos. Eu não vou morrer não, irmãos, porque eu vou deixar outro assumir. Mas eu vou estar por aqui, vocês vão me ver de vez em quando. Entendeu? Então vamos, hoje à noite eu vou passar, são 19 minutos. Nós vamos fazer a liturgia de tal maneira que vai sobrar 19 minutos para matar a saudade e você ver como foi a nossa igreja. E para dizer para os irmãos, eu ainda tenho quase 50 fotos que não estão nesse álbum. O próximo aniversário, 2015, nós vamos ter cada domingo de junho 20 minutos para passarmos. Então nós vamos dividir as histórias. Depois eu vou tirar uma cópia para a senhora assistir. Tá bom? E aí vocês dão uma olhada lá para ver se tem alguma foto antiga. Você está incumbida de fazer isso, Beatriz, também. Eu tenho certeza que a sua mãe deve ter em algum arquivo sumido lá, né? Alguma coisa assim. Mas a gente tem todo esse ano para fazermos isso. Os irmãos que estão nos ouvindo que tem, você que sabe quem tem, traga, não vai perder, irmãos. Se você quiser, coloque o seu nome a lápis atrás, um lápis, um número mais, tem um lápis mais firme, tem aquele, coloque só o seu nome, se você quiser. Não vai perder. Nós estamos fazendo com muito cuidado esse trabalho. Tá bom? Que Deus abençoe de uma maneira muito especial a todos, queridos irmãos. Liv e Lili estão conosco. Deus abençoe a todos que estão nos visitando. Pastor Otoniel também, esposa. Todos. Vamos colocar em pé. Vamos orar, queridos. Sim, meu irmão.